Caríssimos irmãos, podei-vos assentar. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, sobretudo no contexto da pandemia, olhando para você que está em casa, acompanhando a celebração pelos meios de comunicação da paróquia, esses sim são meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs. Caríssimo Padre Antônio Carlos, uma saudação fraterna ao senhor, agradecido pelo convite, não em relação ao Valdir propriamente dito, mas em relação à sua deferência, sua atenção, seu carinho para com o diaconato permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte, pelo convite, pelo carinho, pela convivência, de poder me permitir estar aqui, sobretudo concedendo-me a reflexão, porque normalmente quando nós vamos à comunidade, a gente quer ouvir o nosso pároco, o nosso pastor, e aqui o senhor está cedendo esse espaço para reflexão. E o próprio Papa Francisco, quando escreveu a Evangelii Gaudium, ele foi muito taxativo no seguinte, da questão da preparação de uma homilia, esse carinho que tem, porque é direito do povo de Deus, presente na comunidade, ter uma boa reflexão, ter um bom momento de partilha da palavra de Deus. Estou agradecido ao senhor pelo carinho, pelo convite. Vejo que o senhor está aí com a estola do Sagrado Coração de Jesus, estamos no contexto do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Ainda nessa saudação que faço ao senhor, quero lembrar aqui umas palavras do São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, pastor, presbítero, padroeiro de todos os padres, e vem dizer para nós a importância do sacerdote, a importância do ministro ordenado na comunidade. Ele vai dizer assim: o sacerdote continua a obra de redenção na terra. Isso São João Maria Vianney, o Curadares, é quem disse. Vai dizer mais: quão grande deve ser o nosso maravilhamento diante de tão profundo mistério, para que vocês aqui, paroquianos dessa comunidade, possa ter no pastor que aqui está hoje, como esteve Padre Jorge, tiveram outros aqui, que vocês tenham sempre essa atenção especial, esse carinho em função desse pastor que conduz a comunidade paroquial. E São João Maria Vianney fecha dizendo assim: se bem se compreendesse o que é o sacerdote na terra, morrer-se-ia não de medo, mas de amor. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Nós possamos, nesse mês de junho, no contexto dessa festa da solenidade bonita do Sagrado Coração, rezar pelo nosso pároco, pedir sempre pelos nossos padres, aquele que nos crismou, primeira comunhão, assistiu o nosso casamento, sempre lembrar dos pastores, dos padres que passam pela nossa vida e que nós passamos também pela vida deles. Uma saudação especial também ao conselho paroquial dessa comunidade. A gente vê aqui uma comunidade bem organizada, uma comunidade serena, uma comunidade amadurecida e, sobretudo, pelo cumprimento dos protocolos, né? Nós temos aqui a grave responsabilidade de poucos que somos aqui presencialmente, de representar muitos que gostariam de estar aqui, sobretudo no contexto desse retiro espiritual da festa de Santo Antônio, que está sendo celebrada. Então a gente vê aqui, eu estava vendo pela internet a transmissão, capacidade de 80 pessoas. Aqui cabe 4 vezes mais do que isso, né? Cabem 400 pessoas, aproximadamente. Então, quer dizer, somos poucos aqui, mas temos que representar aqueles que estão em casa, que estão assistindo pelos meios de comunicação. Então, uma saudação especial a vocês da acolhida, que seguindo o protocolo aí do conselho, do protocolo da Arquidiocese, através do Comitê Logístico Sanitário, as nossas autoridades colocou distanciamento, álcool gel, tapete sanitizante, a distância de segurança para aqueles que não são do mesmo grupo familiar. Então tudo isso é importante, uma saudação na pessoa de vocês da Pastoral da Acolhida. Quero na pessoa dos meus amigos Miriam, Francisco também, amigos de infância, de longa data que aqui estão, cumprimentar a todos os demais ministros das pastorais, dos movimentos, de todos vocês, de toda que anima essa comunidade. E tendo o Padre Antônio Carlos como primeiro servidor, precisa da força de vocês para poder caminhar com a paróquia.
E de forma muito especialíssima, quero saudar os catequistas. Catequista que agora, a partir do moto próprio de Papa Francisco, dá-se aí um ministério estável, um ministério instituído, aquilo que vocês já fazem tão brilhantemente de levar o primeiro anúncio, querigma, para as crianças de tenra idade, aqueles que vão tomar a primeira comunhão, se preparar, crisma, casais, o catecumenato com os adultos. Então agora é reconhecido esse ministério, então que vocês possam ainda mais ter esse ardor missionário, se apresentar àqueles que têm vontade de estar aí, de estar à frente, levando a palavra de Deus e preparando a comunidade, amadurecendo e catequizando, né? Daqui a pouco o dicastério específico de Roma vai preparar o rito, como que será isso, vai chegar para a conferência episcopal, e já nós vamos estar instituindo aí os primeiros catequistas oficiais da igreja, homens e mulheres, leigos, com esse trabalho bonito que vocês já fazem, apenas um coroamento. E não posso deixar também da pessoa dos pasconeiros aqui dessa comunidade, que eu tenho assistido pelo YouTube, visto depois do Instagram a repercussão das celebrações ao longo desses dias, como está bonita a transmissão, a qualidade. Penso que a equipe aqui não está deixando nada a dever para a Rede Aparecida, não está deixando nada a dever para a Canção Nova, não está deixando nada a dever para outras paróquias e meios de comunicação, inclusive da Arquidiocese, pela qualidade daquilo que está sendo transmitido e que tem chegado às casas e os corações daqueles que não podem estar presencialmente aqui em função do distanciamento. Então, na pessoa da equipe de comunicação, da PASCOM, os nossos parabéns, registra nossas homenagens em função desse bonito trabalho que é feito, sobretudo nesse tempo de pandemia, que é necessário que essa comunicação, que os meios de comunicação faça chegar essa mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, à casa e ao coração de cada um. E aí, muita coisa bonita para celebrar aqui hoje, temos essa liturgia riquíssima, temos que falar de Santo Antônio. Quisera eu aqui ter um tempo bastante elástico para a gente poder beber nessa riqueza, mas vocês ao longo da semana, a cada celebração, cada um vem trazendo um pouco da reflexão, então que esse pouquinho que eu trago aqui hoje, com o que vai acontecer até o dia 13, com o final da trezena de Santo Antônio, que sirva de uma catequese, de um retiro espiritual, de um caminho realmente de evangelização, de responsabilidade, de corresponsabilidade, para saber que cada um, junto com o pároco, são as pessoas que movem a comunidade, que ajudam e faz ser, de fato, uma comunidade viva. Então, atendo-me aqui à liturgia da palavra, vemos aqui pela primeira leitura, nós temos aqui a narrativa do Gênesis, e sabemos que aqui é uma comunidade bem formada, uma comunidade catequizada, não podemos ficar com a leitura infantil a partir daqui que o autor sagrado coloca para nós no livro do Gênesis. Trata-se de uma figura de leitura, onde Adão, é a figura do homem, né? Eva, Havá, figura da mulher, do primeiro, do Gênesis vai dizer que é início, é o começo de tudo. Então aqui a gente não pode esperar uma leitura aqui como se fosse um livro de história, um livro de matemática, um livro de ciência, mas é uma figura de leitura que o autor sagrado usa para poder falar desse amor de Deus para com a humanidade. Porém, essa humanidade, aí vem o primeiro pecado, entra numa transgressão, o Senhor fez alguns combinados com eles lá, mas eles não cumpriram. Querem comer do fruto da árvore, querem comer do fruto do bem e do mal e do conhecimento, querem se igualar a Deus. Então aí vai ter problema, aí vem o primeiro pecado original, do qual o batismo é que nos salva, do qual Jesus Cristo vem e se entrega no madeiro da cruz para a redenção disso aqui que começa logo em Gênesis. Mas o fato de essa transgressão, ainda que traga um conflito ali entre Deus e a humanidade, Deus e a criação, mas jamais será um motivo de fechamento, de interrupção do contato. Tanto é que mesmo depois, onde Deus pergunta aqui ao homem, nessa figura de leitura aqui, tem-se um diálogo com ele, tem-se um diálogo com a mulher, tem um diálogo com cada um deles. Deus não interrompe esse diálogo, Deus está sempre aberto para o diálogo. E aí vai interrogar, o homem coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente, aí vai os nossos dias também. Nós estamos sempre culpabilizando o outro, talvez falhas nossas, pisamos na bola e a culpa está sempre no outro, nunca em nós. Mas Deus está ali dialogando, Deus está conversando,
está sempre aberto ao diálogo. Então essa é a narrativa do Gênesis, do princípio, das origens, que mostra essa transgressão do primeiro homem e da primeira mulher, para com os combinados que Deus fez, viviam na harmonia, mas teve esse problema. Mas se do primeiro homem, Adão, entra no mundo o pecado, o novo Adão, Jesus Cristo, a nova Eva, que é Maria, mãe de Jesus, vai restaurar tudo isso, ainda que termine na cruz, mas ali está a nossa redenção e a nossa santificação. E temos aí a figura da segunda leitura, tão importante que nos é apresentada hoje também, que aqui está carregada desse antropologia, que vai nos trazer aqui essa questão dentro do finitude humana, vai trazer para nós aqui dentro da escatologia, vai trazer para nós, vivemos sim com tribulação, vivemos sim situações difíceis, mas o nosso olhar não é nesse olhar nesse mundo, aqui nós somos peregrinos, aqui nós estamos de passagem, o nosso fim último é o coração de Deus, é o coração amoroso de Deus. E aí eu peço até licença nesse momento desse comentário, para além das intenções já lidas no início da celebração, onde falávamos ali todas as intenções voltadas para aqueles que faleceram, sobretudo nesse tempo de pandemia, Covid, tantos que perderam a vida próximos a nós, tanta gente sofrendo, luto, e eu quero aqui também levar um abraço especial a 3 amigos que hoje também sepultaram a mamãe deles, Wilson, Vilmar, Vânio, que também estão nos acompanhando pelas redes sociais, nos acompanhando, saber que a partir dessa leitura aqui vem o consolo, Deus está a nos acompanhar, Deus está a cuidar de cada um de nós. Uma amiga minha, filhada de casamento, daqui de Belo Horizonte, mudou-se para Vitória, fomos lá, fui padrinho de casamento, pouco tempo de casado, também ficou viúva, o marido dela, Alexandra, perdeu o Renato, o marido dela, que tanto amava, mas também nessa força dessa palavra de Deus, na Eucaristia, na palavra proclamada, partilhada, e no mistério que vamos celebrar na mesa do altar, que dê força para essas famílias que estão nesse momento de luto, e sobretudo dê descanso eterno a todos esses que estão inscritos nessa celebração desse horário, e esses que aqui de forma especial eu cito aqui. Vai dizer para nós o autor sagrado dessa segunda leitura: sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo de que aqueles que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. E vai ressuscitar esses tantos falecidos em todas as situações desse momento de pandemia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, a nossa esperança. E nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso por causa de vós, para que a abundância da graça em que um número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está fazendo uma apologia aqui, no primeiro momento, nos primeiros capítulos da carta da primeira Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele faz uma apologia ao ponto de quase que ofuscar a vida de Moisés, quando ele vai fazer essa narrativa do apostolado, do ministério dele. Mas no segundo momento, essa narrativa, a segunda parte da apologia de Paulo escrevendo aos Coríntios, ele já vai combater esses que o perseguem, que não entendem o ministério dele, que não entendem essa caminhada, até por ele ser judeu, por ele um dia ter perseguido os cristãos, e hoje está com essa certeza, com essa visão, de saber que é em Jesus Cristo, e ao ponto de ele dizer, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então isso ele vai divulgando, ele vai passando para as comunidades onde ele vai fundando, e vai dizendo, por isso não desanimamos. E está dizendo hoje a comunidade aqui de Santo Antônio de Vila Belém, olhando para Santo Antônio, não desanimem, não desanimemos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Olha que coisa bonita, animadora, que joga a gente para cima e nos dá essa visão que não obstante o sofrimento que a gente está passando, não obstante isso, ele vai jogando para cima. Não nessa parte lida aqui hoje, mas em outra. Ele vai nos dizer, o sofrimento do tempo presente não merece ser comparado com a glória que ainda vai se manifestar. É o apóstolo dos gentios dizendo isso para nós, para nos animarmos.
para nos animarmos. E vai dizer mais: com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea, a tribulação é momentânea, acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Então você que está aqui na comunidade presencialmente, você que está em casa, está de luto, sabe de um amigo, sabe de um parente, um vizinho mais próximo nesse momento, experimentando a dor, experimentando o luto, esse é o momento que você possa, nessa palavra, que é uma palavra forte, a palavra de Deus, a palavra proclamada na comunidade, buscar essa certeza de que o Senhor está contigo. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra morada no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Que maravilha esse 10º domingo do tempo comum, com essa riqueza de liturgia da palavra, para que a gente saia daqui encharcado do carisma de Santo Antônio, de ter ouvido essa palavra, de ter participado da mesa da Eucaristia e nos alimentado e o coração aquecido, para que na hora que o padre falar assim, a bênção final, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, para que vocês possam ir fortalecidos no coração e ser o Cristo que você recebeu na Eucaristia, na vida das outras pessoas com quem você vai se encontrar. Ah, mas diácono, eu nem sempre sou assim, eu tenho problema, eu saio daqui, a minha casa tem isso, na rua tem isso, o trânsito tem aquilo. É verdade, aqui está dizendo isso, a tribulação vai vir, mas você tem que fazer esse exercício de ascese, como Santo Antônio, essa referência para nós, para buscarmos esse caminho de santidade. Perfeição não, perfeição é só junto de Deus, mas eu posso dar um passo de cada dia, e se eu chegar ali, tropeçar e cair, eu sei que tem o sacerdote que está pronto para ouvir a minha confissão, para me absolver diante de Jesus Cristo, em persona Christi, e para que eu possa de novo caminhar, levantar, cair, levantar, cair. Essa é a nossa vida, altos e baixos. Inclusive tem um hino que a gente canta nas nossas comunidades que fala: indo e vindo, treva e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Então essa segunda leitura está para dar esse ânimo para nós, nesse tempo de pandemia, chegando esse número altíssimo de falecidos pela Covid, que podia ser evitado, sim, podia ter sido evitado. Mas o Senhor está conosco, Ele não nos abandona. E a figura do Evangelho também, uma leitura muito bonita hoje, para a gente realmente fechar com chave de ouro. Ela vem aqui para a gente, aquilo que os exegetas, os biblistas vão chamar, que é uma narrativa de sanduíche. O que é isso, diácono? Estou falando de sanduíche no meio da missa, nem restaurante aqui era, nem lanchonete. Narrativa de sanduíche. Por quê? O catequista Marcos, que traz para nós hoje nesse capítulo 3 aqui do Evangelho, a missão específica de Marcos é de forma nua e crua nos apresentar quem é o Jesus, quem é o Messias, quem é o ungido de Deus. Tanto é que quando começa o primeiro capítulo, o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, já coloca ele assim: e Jesus passando, viu um ali pescando, não sei o que, vem, segue-me, e já vai chamando os apóstolos, constituindo o colégio apostólico, e daqui a pouco já coloca Jesus na cena, na casa da sogra de Pedro. Vai dizer o autor que ela estava com febre, não sei o que e tal, e Jesus a curou, e daqui a pouco a sogra de Pedro já estava servindo. Esse é o autor Marcos, que coloca para nós quem é o Messias. E hoje aqui nessa narrativa que eu digo em forma de sanduíche, porque na verdade vocês vão observar que a primeira palavra aqui do Evangelho vai dizer: Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus, apareceram os parentes de Jesus aqui. Vamos dizer que essa é a parte de cima do sanduíche. Depois vai colocar os parentes de Jesus de novo lá debaixo do sanduíche. Como é que vocês vão ver aqui no final aqui? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque dizia que os parentes de Jesus estavam lá fora chamando ele. Então os parentes de Jesus no começo querem agarrá-lo e vão à procura dele. E depois no final do Evangelho vai dizer: seu irmão, sua mãe, suas irmãs estão lá fora. Sanduíche, família de Jesus em cima, família de Jesus embaixo. Agora, como que é o miolo desse sanduíche?
Aqui vem uma narrativa, um diálogo muito forte. Quando souberam disso, os parentes de Jesus tentaram agarrá-lo. Aí vem o miolo do sanduíche. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Jesus vai ser categórico com a parábola que ele passa a usar aqui. Então Jesus chamou e falou em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Então ele começa com a parábola a rechaçar essa narrativa dos mestres da lei que aqui estão, para dizer que Jesus estava possuído por um espírito mau. E aqui eu abro um parênteses para poder recordar o Papa Francisco. O Papa Francisco estava falando outro dia a respeito dessa sociedade contemporânea, que às vezes pensa que o encardido, aqui o Evangelho mesmo traz a palavra aqui do espírito mau, demônio. A gente tende a entender que o espírito mau, demônio, é uma figura de leitura, é um mito e não sei o que. E isso, na verdade, não é por aí. O encardido existe. O mal existe. Porque se você pensar nesse jeito como um mito, uma figura e tudo mais, você pode até ficar com as guardas desguarnecido, vamos chamar assim, e fazer com que você pode cair diante das tentações que nos apresentam na nossa vida, na nossa caminhada, seja aqui na família, no profissional, inclusive na igreja. É preciso que fiquemos vigilantes. O Papa Francisco chamou a atenção. Isso não é uma ideia, não é uma espécie de mito. De fato existe. Fique vigilante. O catecismo também da igreja vai dizer: existe o demônio. Para você ficar atento e buscar na Eucaristia, na palavra de Deus, no exemplo de Santo Antônio, nos sacramentos, a fortaleza que você precisa para bater de frente com essas tentações. Então não baixe a guarda. Então, dentro desse miolo do sanduíche aqui, além desse argumento aqui dos mestres da lei, Jesus vai rechaçar isso com a parábola. E assim, se Satanás levanta contra si mesmo e até se divide, como pode sobreviver? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte. Tudo isso vai no miolo do sanduíche aqui, no argumento de Jesus, para exemplificar e responder a essa blasfêmia que colocam aqui. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes amarrar, só depois terá que saquear a sua casa. E ele vai dizer: em verdade eu vos digo, tudo será perdoado. Tudo será perdoado, blasfêmias, outros pecados, mas ele está categórico em dizer que não blasfemem contra o Espírito Santo. Porque sendo Jesus a segunda pessoa da Trindade, o Pai com o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, é o bem, é o amor, é a comunidade perfeita. Como pode dizer que Jesus está possuído por um espírito mau para expulsar do espírito mau? Então foi uma afronta que fizeram, e ele vai dizer: não blasfemem contra o Espírito Santo. O Espírito que habita em mim é o Espírito Santo de Deus, dessa trindade que eu faço comunhão. Então, muito cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a advertência que fica para nós aqui hoje. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado por um pecado eterno. Então, essa é a composição do miolo desse sanduíche que estamos. E aí vamos fechar esse sanduíche novamente, porque vai dizer assim: nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá do lado de fora à tua procura. Às vezes a gente pode até entender, parecer que Jesus não tinha educação. Jesus tinha de vez em quando umas respostas assim, que a gente ficava desconcertado. Alguém num determinado momento virou para ele assim: felizes os seios que te amamentaram. Ele falou: não, feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora de banho. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses que estão ao meu redor, sentados aqui na comunidade da paróquia de Vila Belém no dia de hoje, esses sim são a mãe, irmãos e irmãs de Jesus Cristo, porque se colocam dóceis a essa palavra, escuta a Eucaristia, que estão para ouvir a palavra do Senhor. Então ele não está preso a laço sanguíneo, não está preso a laço familiar, mas quer sim fazer que sua família sejam as pessoas que colocam em prática, primeiro escutam e depois colocam em prática a palavra de Deus e a evangelização.
E a partir daí sim, nós vamos com o salmista poder dizer: no Senhor toda graça e redenção. Vamos lá. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. E aí sim nós vamos poder voltar o nosso olhar para Santo Antônio a partir de tudo que refletimos nessa liturgia. Porque se nós olharmos aqui, a responsabilidade de viver isso, essa vivência com Santo Antônio, a responsabilidade de ser igreja em saída, uma igreja sinodal, todos juntos, cada um com seu carisma, cada um na sua função, uns ministros ordenados, outros sacerdotes comuns dos leigos, dos fiéis batizados. Mas todos juntos, sinodal. E uma igreja misericordiosa que está sendo convidado, olhando para Santo Antônio, para ser. E vocês estão mostrando que são tudo isso. Porque se nós observarmos o programa impresso que saiu da festa, que está também no Instagram, que a gente pôde observar, o capítulo 25 de Mateus está todo presente nessa programação que vocês fizeram. Que convite bonito que vocês fizeram. Tradução desse caminho. Com Santo Antônio, consolador dos aflitos. Com Santo Antônio, perdoar as ofensas. Com Santo Antônio, ser solidário com os que têm fome. Com Santo Antônio, dar de beber a quem tem sede. Com Santo Antônio, prover a quem não tem o que vestir. Ontem o padre Ivanildo estava refletindo sobre isso aqui. Hoje, com Santo Antônio, assistir aos doentes, que inclusive é uma missão por excelência do diácono na sua diaconia. Amanhã, na missa das 7 da manhã, com Santo Antônio, visitar os presos. 19 horas, amanhã vai estar aqui o meu amigo, meu irmão do Ministério Diaconal, Diácono Alessandro, misericordioso com os pobres e excluídos.